Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mozart Borba, você está aqui na área do aluno da editora Armador e nós vamos a diálogos sobre o novo CPC. Eu realmente espero que você esteja gostando do livro. Há precedentes vinculantes e agora eu quero que você entenda como é que vai funcionar isso no nosso dia a dia vinculantes, né? O controle concentrado do STF, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal vinculantes. Muito bem, se você tem um precedente vinculante desse que diz, olha, você entra com a petição inicial, e essa sua petição inicial está em desacordo com o precedente vinculante do Supremo, do STJ, de um assunto do autor. Então, aqui, observe, eu dou um despacho respeitando o artigo 10 para que o autor, uma vez ouvido, possa tentar fazer a distinção, distinguishing, ou o overruling, né, da common law que a gente está trazendo para cá. Ou seja, a distinção ou a superação, tentar convencer o juiz, mais precisamente na distinção. Essa questão da superação a gente vai ter que ver como é que será o comportamento jurisprudencial, mas principalmente na questão da distinção. O que seria essa distinção, Mozart? É eu explicar para o autor, é a minha oportunidade para que eu explique ao juiz que meu caso é parecido ao precedente vinculante, mas não é a mesma coisa. É uma situação muito próxima, mas tem uma causa de pedir diferente, tem um pedido diferente. A forma que eu estou indagando o judiciário não foi aquela forma que formou o precedente vinculante. Então aqui, ó, o juiz me dá a oportunidade para que eu o convença da distinção. Mozart, o convenci da distinção. Então ele dá um despacho dizendo cite-se e intime-se para que a gente prossiga no procedimento comum. Mozart, eu não consegui fazer esta distinção. Eu não consegui convencer o juiz que eu acabei de ajuizar. Aí o juiz faz o quê? Sentença liminar de improcedência. Olha o cerco fechando. Entrei com a petição inicial, aleguei uma questão. O juiz já de cara identificou que aquela matéria já havia sido julgada e tem precedente vinculante sobre aquilo. O que ele faz? Lhe dá oportunidade para que você faça a distinção, não sendo feita a distinção, porrada, julga improcedente o pedido. Decisão com resolução de mérito. Então, as hipóteses de sentença liminar de improcedência fazem com que exista um sistema que foi aparelhado para dar eficácia a esses precedentes vinculantes. Veja, seu pedido era improcedente porque já tinha uma orientação do Tribunal Superior dizendo que você não tem direito a isso. Mas, Mozart, e se eu tiver direito? E se eu tiver direito? O juiz vai poder também já julgar liminarmente procedente? Não, porque aí violaria a ampla defesa e o contraditório, princípio constitucional também protegido no novo CPC. Então, nesse caso, o que acontece? Bom, aí muda, porque nesse caso ele teria que desenvolver o processo, mas também não é justo com você que já tem uma matéria firmada em repetitivo dizendo que você tem direito. Se você tem direito, o correto era já adório. É aí que surge no novo CPC as tutelas de evidência, que estão lá no artigo 311, que são uma espécie de tutela provisória. Essa tutela de evidência, por exemplo, a do inciso 2, pode ser concedida liminarmente. O que seria essa concessão liminar? É a concessão sem ouvida do réu. Mas Mozart, então, aí estaria violando a proibição da decisão surpresa, porque o juiz estaria dando uma decisão contra o réu sem ele antes ter sido ouvido. Não. Mas por que não estaria violando a decisão surpresa? Porque o artigo 9º, no parágrafo único, no inciso 2, diz que poderá, nesse caso, excepcionalmente, ser concedida a decisão sem a ouvida da parte contrária. Estava em desacordo com o precedente vinculante. Aqui em cima eu já estou dizendo, ok, tome logo, receba logo, porque o seu pedido está de acordo. Pois sim, porque isso aqui é uma tutela provisória. E depois ele vai confirmar isso na sentença, provavelmente. Quando ele confirma isso na sentença, agora está tudo pronto. Olha, você ganhou em definitivo por causa da sentença. Mas, Mozart, definitivo nada, porque esse cara vai poder apelar. Imagine que é uma indenização em dinheiro, que eu já queira receber o dinheiro. Não posso. Nesse caso, não tem. Por que não tem? Porque se você for lá no artigo 1012, inciso 5, ele diz que a apelação que ataca a sentença que consta de tutela provisória, ela não tem o efeito suspensivo. Justamente para que você já iniciar a execução provisória, que é aquela execução que corre com base em sentença, ainda com recurso pendente de julgamento, você já pode iniciar a execução. Mozart, mas se eu fizesse a execução provisória, está caução.
E se eu tiver que prestar caução, é dose, Mozart. Porque imagina, eu vou ter que dar lá um bem meu em garantia, vou ter que prestar uma fiança bancária para poder levantar o dinheiro. E isso, beleza, é bom, mas ainda não é o perfeito. Mas, amor, tem uma novidade, tem uma outra novidade aqui. O sistema ele é tão eficaz para dar eficácia às tutelas, aos precedentes vinculantes, que se você ler o artigo 521, parágrafo 4º, ele diz no 521, parágrafo 4º, que inclusive essa caução, que seria comumente exigida nas execuções provisórias, será dispensada se o recurso está atacando uma decisão baseada, por exemplo, em julgamento de caso repetitivo, de recurso especial ou de recurso extraordinário repetitivo. Então, o sistema identifica que se a matéria é repetitiva e a ação da execução, ou seja, a fase de expropriação, independentemente de caução. Está entendendo o cerco formado para dar eficácia aos precedentes? Eu vou dar o máximo de eficiência e efetividade para que você possa realizar aquele direito que já está firmado no precedente. É como existe no sistema da common law americano que a gente está trazendo para cá. Ainda não estamos na common law, mas sem dúvida começamos a flertar, a trazer as primeiras coisas. E a grande questão é o que são esses precedentes vinculantes. Mas aqui eu estou apenas mostrando a você a eficácia. Beleza, Mozart, tô achando lindo, mas o juiz lá daquele lugarzinho que eu promovi a ação, daquele interior, daquela capital, aquele juiz que não está aberto, que não está com o coração aberto para o novo CPC, aquele cara não vai aplicar o precedente vinculante porque ele acha, Mozart, que o entendimento dele é mais importante do que o precedente do tribunal. Ele não concorda com essa questão de vinculação de decisões. Ele acha que o princípio do livre convencimento ele é absoluto e que juiz não tem que estar vinculado ao entendimento do tribunal. E ele, inclusive, está dizendo à torto e à direito que isso, inclusive, engessa o amadurecimento da jurisprudência. Olha, eu não estou aqui para valorar se é melhor ou não é melhor. Eu apenas estou aqui para valorar como é que o sistema manda você agir. Se isso será ou não será a melhor opção, a gente vai ver isso mais na frente. Só a experiência dirá. Mas agora a ordem é: siga a orientação. Você está vinculado se for um precedente vinculante. Mozart, lindo, mas e se ele não seguir? Veja, você não já alertou ao juiz na sua petição inicial, na sua contestação, que existe um precedente que ele tem que seguir? Se ele não quiser seguir, aí o juiz ele vai ter que fazer a distinção, o distinguish, ou ele vai ter que fazer o overruling, ele vai ter que fazer a superação. Ele vai dizer, olha, esse caso aí que você está trazendo, o STF já superou, o STJ já superou, essa jurisprudência é antiga. Então ele tem que fazer isso. E ele tem que fazer isso, sabe onde? Aqui na sentença, ó. Na verdade, em qualquer decisão judicial. Por quê? Porque o artigo 489, no parágrafo 1º, manifestar sobre os precedentes vinculantes que a parte tem alegado. Ele vai ter que dizer se é o mesmo caso ou se não é. Mozart, e se ele não disser? O parágrafo 1º diz que a decisão que é prolatada sem se manifestar sobre os precedentes vinculantes trazidos manifestou embaixo de declaração. E existe, inclusive, uma hipótese de... Então, se o juiz de primeiro grau está tendo um comportamento de aversão a essa, termina que o relator, artigo 932, inciso 4, ele decida, inclusive, monocraticamente, seja para negar seguimento a um recurso que está querendo contrariar o precedente, a dar provimento ao recurso porque a decisão desobedece o precedente vinculante. Então, amor, tenho certeza de que os precedentes vinculantes vieram para formar um sistema armado e muito bem armado para forçar o cumprimento das ordens. Porque a lógica do precedente vinculante é acabar com o que a gente chama de loteria. O ingresso no judiciário não tem que ser uma questão completamente imprevisível. Se todo mundo tem uma situação análoga,